Vamos iniciar a nossa aula de ensino religioso de hoje. Vocês já sabem de quem nós vamos falar, né? Hoje é de Abraão, um homem obediente a Deus, né? Abraão sempre obedeceu a Deus, tá bom? E a nossa história de hoje é dele, tá? Vamos iniciar. Abraão, antes de ser chamado Abraão, como se chamava? Abrão. Muito bem. Era assim que ele se chamava, Abrão. Abrão era filho de Taré, da família de Noé. Abrão morava com uma esposa no lugar chamado Arã. Nessa época, Abrão já tinha 75 anos, mas Abrão era muito obediente a Deus. Tudo que Deus falava, ele obedecia. E um dia, Deus falou com Abraão e disse: Abraão, você deve partir de Arã com a sua esposa e vai morar em outro lugar, na qual eu lhe mostrarei. Será que Abrão, ele ficou assim pensativo? Nossa, eu vou sair daqui da minha terra para uma outra terra que eu nem conheço? Será que vai ser bom? O que vocês acham? Não. Abrão simplesmente obedeceu, né? Simplesmente obedeceu a Deus. Deus disse mais: seus descendentes serão muito numerosos e formarão uma grande nação. Será uma fonte de bênção. Olha que maravilha Deus estava falando para Abrão. Abrão simplesmente obedeceu a Deus e seguiu viagem para a terra prometida com sua esposa, que se chamava Sarai. Preste atenção na história. Com sua esposa, que se chamava Sarai, e o seu sobrinho, que se chamava Ló. Eles andaram por um longo caminho, mas muito. Andaram bastante, tá bom? E finalmente chegaram à terra prometida. Sabe como se chamava a terra prometida? Muito bem, Canaã. Sarai e Abrão construíram um altar para agradecer a Deus pela terra prometida. Muito bem. O tempo ia passando e o Senhor abençoava Abrão com muitos bens. Quando Abrão se sentia assim inseguro, Deus falava com ele. Sabe o que Deus dizia para ele? Abrão, não tenha medo. Não tenha medo de nada. Eu sou o teu protetor. Eu estou contigo. E Abrão novamente se sentia bem. Tão legal, né? Tão bom ser obediente a Deus e ouvir a voz de Deus dizer: filhinhos, não temas, porque eu estou contigo. Quem de nós nunca se sentiu assim? Triste, às vezes desanimados, né? E aí nós vamos até Deus, fazemos uma oração e Deus fala conosco. Ele diz: meus filhos, não temam, porque eu estou contigo, né? Por isso nós devemos ser obedientes a Deus. E Deus falou mais para Abraão. Ele disse assim: Abraão, daqui para frente você não se chamará mais Abrão, e sim Abraão, o pai de uma grande nação. E ele disse mais: sua esposa não se chamará mais Sarai, e sim Sara. Olha aí que Deus disse para ele. E ele ainda disse mais: Sara, sua esposa,
terá um filho e vocês vão colocar o nome de Isaque. E ele disse mais para Abraão: e eu farei uma aliança de amizade com Abraão. Olha que bênção, né? E assim Deus fez. Deus fez Abraão, agora ele se chamava Abraão e não mais Abrão. Sara se chamava Sara e não mais Sarai. E Deus fez conforme o prometido. Deus fez Abraão o pai de uma grande nação. Nossa! Abraão foi tão abençoado, ele era pai de uma grande nação, a nação era tão grande que vocês nem podem imaginar. Vamos dar um exemplo. Vocês conseguem contar as estrelinhas do céu? Não, né? Assim foi Abraão abençoado. Assim ele se tornou o pai de uma grande nação, conforme Deus havia prometido, que ele nem conseguia contar. Vocês já conseguiram contar as areias do mar? Os grãos de areias no mar? Não conseguimos, né? É impossível, mas Deus assim o fez com Abraão, por ele ser uma pessoa obediente a Deus. Tia, como devemos ser obedientes a Deus? Nós temos na Bíblia os mandamentos, né? Então, basta obedecer os mandamentos de Deus, né? Obedecer o papai e a mamãe, a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe para que teus dias na terra se prolonguem, né? Não contar mentira, ajudar quem precisa, né? Então, dessa forma, nós estamos sendo obedientes a Deus, né? E sempre que você se sentir meio tristinho, né, por alguma razão, fale com Deus. E aí você vai ouvir Deus dizendo: filhinhos, não temas, porque eu estou contigo. Tá bom? Então, essa é a história de hoje, a história de Abrão, que passou a ser chamado Abraão, que significa pai de uma grande nação. E Sarai, que passou a ser chamada de Sara, tá bom? Então, vamos à nossa atividade, que é para ser copiada no caderno de ensino religioso, tá? Você vai fazer o cabeçalho bem bonito. Diretora Renata Bezerra. Professora Marivana. Aluno ou aluna, coloque o seu nome. Série segundo ano B, se você for do segundo ano B. Segundo ano D, se você for do segundo ano D, tá bom? Coloque a data de hoje. Quanto é hoje? 22/6/2020, tá bom? Pule uma linha, coloque aí o versículo, escreva lá Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pule uma linha e escreva atividade, tá bom? E copie a atividade que a tia enviou para vocês aí copiarem no caderno. 4 perguntinhas. A primeira: qual foi a ordem que Deus deu a Abrão? Primeiro, qual foi a ordem que Deus deu a Abrão? Pule 3 linhas e você vai copiar a segunda questão. Como se chamava a esposa de Abrão? Interrogação. E como passou a chamar depois da ordem de Deus? Tá bom? Terceiro, como se chamou o filho de Sara e Abraão? Como se chamou o filho de Sara e Abraão?
quarto, você vai desenhe sua parte favorita da história até aqui. A história foi contada até o nascimento de Isaac. Qual foi a parte da história contada que você mais gostou? Aí você vai desenhar aí no quarto, tá bom? Terminou de copiar, responda, tire uma foto e mande para a tia Marivana, tá bom? Então, vamos à nossa próxima aula. Já pegam aí o caderninho do futuro, tá bom? Para a nossa próxima aula.